Chegamos finalmente então na temporada de balanços em relação ao Bradesco. A pergunta que fica é: o banco está melhorando ou está despiorando? Parece brincadeira, mas é muito importante você ter um bom referencial em relação aos seus estudos e a sua percepção sobre o resultado de alguma companhia. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar brevemente sobre o quarto trimestre de 2024 em relação ao Bradesco. É claro que quando eu perguntei para você se o banco estava despiorando, era no sentido de brincadeira, é claro, né? Porque a gente tinha um referencial muito ruim e agora eles melhoraram, sem dúvida nenhuma. Mas até que ponto a qualidade realmente está aparecendo nesses números? Porque no final das contas, planilha aceita qualquer coisa. E a ideia aqui é discutir justamente sobre os próximos passos que esse banco vai fazer para que você enxergue realmente, não somente como um bom investimento, mas também como uma boa empresa, um bom negócio para você fazer parte enquanto acionista. São coisas diferentes e a gente precisa separar isso muito bem. Mas vamos começar lá. E se você quiser algum tipo de informação ou recomendação mais clara, faça parte do nosso Clube VDA. Lembrando que esse tipo de conteúdo aqui ele é meramente educacional, embora eu possa fazer as recomendações. Vamos ao que interessa. Olhando aqui o resumo, a gente já tem um monte de informação, não vou ficar lendo para vocês, mas as receitas totais, que é um dado que geralmente não aparece nos bancões, e aqui eles trazem, então a gente vai destrinchar um pouquinho mais, girou em torno de 32 bilhões de reais, um aumento ali de quase 8% ano a ano. Custo do crédito, que é algo que preocupa muito a gente, principalmente nesse cenário macro extremamente desafiador, com uma Selic caminhando para os seus 15%, algo que é muito elevado, mas o nosso custo aqui ele está bem controlado. É só a gente olhar que desde o segundo trimestre, passando pelo terceiro e o quarto, está muito próximo de 3%, extremamente estável, mas eu não sei se vai continuar assim. Despesas administrativas ou aquelas, na verdade, contemplando todas aquelas que não são decorrentes de juros, nós tivemos um aumento ali de 5,6%. Falaremos lá no final e abordaremos sobre o índice de eficiência, que aqui é um ponto de atenção que você tem que ficar realmente esperto para saber como é que está o desempenho do Bradesco. De todo modo, temos uma carteira de crédito crescendo muito bem, uma inadimplência caindo, e isso é muito interessante, e um nível aqui de Basileia que eu não vou abordar nesse vídeo, mas nos nossos áudios, nos nossos podcasts, para quem faz parte do Clube VDA, a gente destrinchou bastante e outros aspectos fundamentais. Mas vamos agora entender um pouquinho mais desse quadro de resumo, segmentando cada um deles e trazendo, obviamente, alguns estudos históricos que são interessantes. Primeira coisa a você observar aqui em relação ao lucro líquido, pegando a média dos 8 anos, nós temos ali 20, quase 22 bilhões. Mas o que eu queria trazer para vocês? 19, 21, 25, 19, 26, 20, 16, 19. Sendo bem sincero, nos últimos 8 anos, eu acho que, a grosso modo, o lucro líquido do Bradesco, ele andou muito de lado. Eu não gosto disso, tá? Eu acho interessante você fazer parte de uma empresa que ela tenha pelo menos uma taxa de crescimento minimamente adequada. Ela dá alguns solavancos para cima, o que é muito bom, como aqui em 2021, pegando 26 bilhões de reais, mas eventualmente ela acaba caindo para 2023 em torno de 16 e agora retomando a sua casa dos 20 bi aproximadamente. Isso é ruim. Se você for comparar com o nosso vídeo do Itaú, você vai ver que tem um outro comportamento e a gente pode fazer isso também com os outros bancões, como o caso do Banco do Brasil. E já que a gente está falando sobre isso, se você quiser, no fechamento dessa nossa temporada de resultados, se for interessante, talvez, a gente pode colocar aqui nos comentários alguns comparativos entre bancões, seguradoras, transmissoras e outras empresas que, obviamente, podem ser comparadas. Mas deixa no comentário para ver se tem alguma demanda, se não, a gente deixa isso aí como algum complemento mais exclusivo, tá bom? Agora falando sobre o ROI acumulado, isso me chamou um pouco a atenção negativamente. A média dos últimos 10 anos está em torno dos seus 16,5%. É um outro patamar, né? A gente está acostumado com outras coisas. O seu melhor resultado foi em 2015, já tem então seus 10 anos, pegando ali 20,85.
Note que o cenário também não era muito bom, mas naquela época o Bradesco estava bem redondinho. Se você comparar com outros bancões que nós temos no Brasil hoje, essas marcas, num cenário muito desafiador, são maiores do que o próprio Bradesco lá em 2015, no seu auge da última década. O que eu quero dizer aqui para vocês? Efetivamente, não é uma questão da minha opinião, eu estou fazendo um estudo histórico com dados do próprio site do RI, a gente sabe que o Bradesco é um banco com uma rentabilidade menor do que os outros. Ponto final. Não estou discutindo aqui se eu estou fazendo uma questão de chamar o Bradesco de Bradesquinho, ou outros chamam de Bradescão, até porque isso é uma brincadeira, né? Mas ROIs de 12, 10, 11%, abaixo da Selic, isso é muito ruim, tá? Você tem que ficar atento a isso. E algo que eu também não gosto do Bradesco é que ele não informa o seu custo de capital. Isso é óbvio, né? Que eles não vão divulgar, acaba sendo uma propaganda negativa, até porque hoje o custo de capital ele está acima da própria rentabilidade do banco. Então, além de estar abaixo da Selic, ainda está abaixo do seu próprio custo de capital. Lembra daquele nosso estudo sobre criação de valor do VEC ou do EVA, que a gente falou no vídeo de Itaú, que inclusive eu convido todos vocês a assistirem aqui no nosso canal. Então, nós temos ali uma destruição de valor. Mas isso é papo para um outro momento. Esse é um dos principais aspectos que me desagradam em relação ao Bradesco. Ah, mas paga muito dividendo, muito juros sobre capital próprio, uma remuneração adequada. Ok, não estou entrando no mérito do investimento. Estou falando do negócio. Combinado? Avançando um pouco mais, e aqui trazendo aquele conceito que não é muito mostrado em outros bancos, eles colocam as receitas totais. Basicamente, é a soma da margem financeira total, a receita de prestação de serviços, mais o braço segurador. Então aqui eu coloquei o resuminho para vocês, e basicamente eu acho que é muito importante, já que eles estão dando essa deixa, a gente tem que explorar aqui um pouquinho mais sobre esse braço segurador, que eu estou chamando aqui de maneira resumida, porque se você for olhar em outros bancos, a gente geralmente não faz essa segmentação. Mas, de todo modo, tem um motivo, né? Até porque hoje o braço segurador ele corresponde a mais de 45% do lucro em relação ao todo esse conglomerado, o que, na minha opinião, é uma dependência muito grande. Fizemos um vídeo recente sobre o Bradesco, falando sobre a sua comparação. Será que é um banco com uma seguradora ou uma seguradora que tem um banco? Ali a gente destrincha bastante para vocês, usando até alguns gráficos bem interessantes, mas certamente aqui eu vou também aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Então entendam que essa receita total não é a margem financeira total. Muita gente às vezes acaba confundindo isso, tá? São coisas diferentes. Mas a gente vai segmentar as principais aqui. Quando a gente fala de margem financeira, vocês já estão muito acostumados. Nós estamos falando de margem com o cliente, mais a margem com o mercado. Opa, não é aqui, é aqui. Tá tudo bem. Não tem problema. Quando a gente pensa em margem com o mercado, nós tivemos no quarto trimestre 0,8 bilhão de reais. Então 800 milhões, mas eles deixaram claro na parte de perguntas e respostas que isso aqui é completamente atípico. Foi um momento que eles conseguiram enxergar no mercado e eles não pretendem repetir essa estratégia ao longo de 2025. E o somatório para o ano desse ano que nós estamos conversando é de 1 bilhão de reais. Ou seja, nós teremos certamente uma margem com o mercado bem menor do que em 2024. Isso é ruim? Não, é natural. Se nós temos uma taxa Selic ainda subindo, é esperado que a margem com o mercado sofra um pouco mais. Agora, quando a gente pensa em margem com os clientes, aí sim a gente fica bem interessado em saber como é que isso aí vai se comportar para os próximos trimestres. Eles garantiram que isso aqui vai subir. Se vai subir, maravilha, porque esse é o carro-chefe de uma margem financeira de um banco. É só você olhar aqui o número, nós estamos falando de um total de 17 bilhões, sendo que margem com cliente corresponde a 16,2, quase tudo. E a margem com o mercado foi de 0,8. É óbvio que eu estou falando aqui apenas do quarto trimestre de 2024, mas isso a gente pode estender para uma visão anual. Então, margem com o cliente vai subir? Vai. É o principal ponto? Maravilha. Vamos acompanhar.
Carteira de crédito, a gente poderia destrinchar bastante esse assunto. Eu vou trazer alguns pontos bem pincelados para vocês, mas o que me deixou um pouquinho preocupado, tá? Pessoas físicas, os PFs, né? Cresceram ali 13,3% no finalzinho desse ano de 2024. Enquanto nós tivemos a PJ consolidada, ou seja, micro, pequena, média e grandes empresas, crescendo 10,9%. Traduz, Bruno, não entendi. É simples. Eles estão aumentando a exposição, aumentando a participação das pessoas físicas em detrimento das pessoas jurídicas. Deram uma ênfase falando que eles estão focando na alta renda. Maravilha. Mas eu fico me perguntando, isso inclusive também foi perguntado na parte de perguntas e respostas, já que Bradesco, Itaú, Santander e provavelmente o próprio Banco do Brasil estão focando na alta renda, da onde que está surgindo toda essa alta renda? Como é que vai ser toda essa competição entre os bancões atrás desse público que tem uma inadimplência menor, tem uma tranquilidade maior em conceder o crédito para eles? Eu fico me perguntando um pouco porque o histórico do Bradesco é mais massificado, não inclui a alta renda. E aí eu fico pensando, quem será que consegue oferecer um serviço com a estrutura tecnológica e, obviamente, acaba tendo um NPS maior? Um Itaú da vida, ou até um Santander da vida, ou o próprio Bradesco, que está passando por uma grande transformação interna. Eu acho que talvez essa competição ela não seja tão justa para o Bradesco. Mas, enfim, isso aqui é um dado que está acontecendo. PJ crescendo 11 aproximado e pessoa física crescendo 13. Quando a gente olha um outro aspecto aqui interessante em relação principalmente às questões de garantia, e isso é importante quando você vai conceder algum tipo de crédito, em dezembro de 2018, já tem um tempinho, né? Basicamente, 55%, ou seja, mais da metade da carteira, não tinha nenhum tipo de garantia. Complexo, bem complexo. Mas hoje eles inverteram essa razão e hoje menos da metade não tem garantia e 54% já tem as suas garantias. O que isso significa para a gente em última instância, tá? Um maior controle de PDD, um maior controle de inadimplência ou mais ferramentas para que o banco consiga ficar mais resguardado caso a macroeconomia brasileira realmente desande completamente. Já não está muito boa, mas ter garantia quando você concede crédito é muito mais saudável para um banco. Não concorda? E aqui um reflexo das mudanças que eles estão fazendo. A qualidade de crédito, a inadimplência, que a gente sempre calcula acima de 90 dias como a oficial, olha aqui o total, está em 4%, sensacional. Final do ano passado estava em incríveis e assustadores 5,1%. Bruno, 4% tá bom? Não, não tá. Não tá. Mas está melhor do que estava até então. Isso que é importante e você percebe aqui o comportamento caindo realmente quase que em linha reta. Esperamos que isso continue, embora, de novo, eu tenho que reforçar para vocês, a nossa situação macroeconômica ela tende a ser mais complicada do que foi 2024. E lembrem-se, tá? Segundo semestre de 25, a gente já sente cheiro de eleições presidenciais. E aí, como é que vai ficar esse último 12 meses, né? Até a gente chegar na eleição propriamente dita em 2026, sobre esses valores, essas condições que a nossa política, infelizmente, vai acabar entregando para a sociedade. Isso impacta diretamente os bancos. E eu espero que o programa de reestruturação, ou como diz o CEO Noronha, de transformation, não seja atrapalhado ou mais dificultado diante do que a gente vai encarar nos próximos meses aqui no nosso país. Enfim, vamos acompanhar. Naturalmente, quando você vê uma qualidade de crédito muito bem controlada e reduzindo para patamares mais saudáveis, o PDD também tende a cair. Não tem jeito, né? A gente está falando ali de uma queda ano a ano de quase 30%, e o custo do crédito que eu tinha falado com vocês está estabilizado aqui em 3%. Essa foi uma promessa que eles falaram durante a teleconferência de manter em torno desse valor. Maravilha. Mas o que justifica? Bruno, como é que um banco consegue ter uma redução de PDD e também um custo de crédito mais estável? Bom, a gente pode melhorar as nossas safras, ou seja,
todo período, toda política, na verdade, de concessão de crédito, ela vai ter um período de vigência, né? Vai ter um espaço ali para você apresentar aquelas condições para os clientes. Então, quando você faz um ajuste um pouco mais adequado, um pouco mais rigoroso, é natural que você tenha uma inadimplência um pouquinho menor e aí você provisiona menos. PDD, provisão de devedor duvidoso. Então, naturalmente, teremos uma qualidade das safras maior. Mudança gradual do mix de carteira, selecionando melhor para quem que a gente vai emprestar o dinheiro e uma eficiência na cobrança. Isso é muito interessante. É aquele crédito que já estava inadimplente mesmo, aquela pessoa que fala assim, putz, eu estou enrolado com o Bradesco, não devo pagar tudo em dia. O Bradesco vai lá e faz uma busca ativa e fala assim, meu amigo, o que você precisa? Como é que a gente pode resolver isso? Em relação ao ano de 2023, eles melhoraram essa eficiência em quase 25%. Sensacional. Isso é muito bom. Tá bom? Vamos acompanhar um pouco mais para ver se isso vai continuar estável nos próximos trimestres. E falando, lembra lá nas receitas totais, aqui a gente chegou finalmente no braço segurador. Eu não vou me estender muito porque tem um vídeo apenas sobre isso, mas olha que interessante. 2017, 29%. Tá complicado essa cor. Vou mudar. 29% aqui era representado do lucro, vinha dos seguros. Caiu ali para 2021 em torno de 20%, e aí de lá para cá, 32%, incríveis 55%, isso é péssimo, tá? E no ano de 2023, mais da metade do lucro veio da seguradora e não do propriamente banco. Isso mostra que o banco estava muito ineficiente. Não queremos isso, né, de jeito nenhum. Em 2024, ainda está num patamar horroroso, muito ruim, mas já está menor do que 2023. Então, está despiorando? Sim, mas está longe do que a gente gostaria ali em torno de 29%, 25%. Então, para vocês terem um comparativo aqui, dando um spoiler do outro vídeo, BB Seguridade e Banco do Brasil, a participação nos lucros de BB Seguridade em relação ao conglomerado Banco do Brasil gira em torno ali dos seus 16, 17%. O restante todo vem da operação financeira, mostrando que é efetivamente um banco com uma seguradora. Aqui, nos últimos 2 anos, eu fico um pouco na dúvida quem é que está carregando quem. Avançando um pouco mais, e aqui a gente tem a parte de despesas. Eu queria mostrar para vocês que tem um valor, eles fazem uma separação em relação à participação da Cielo, que nós tivemos uma OPA recentemente. Mas de todo modo assim, a despesa ela está aumentando 9,9% ano a ano. Isso não me preocupa porque de todos os bancões, o que eu mais esperava um aumento da despesa era de fato o Bradesco. E por quê, Bruno? Porque os caras estão literalmente fazendo uma grande faxina dentro de casa, fazendo investimento muito forte em tecnologia, porque eles estão atrasados. Eles estão mudando a cultura da companhia, mudando a forma de se organizar, tirando uma burocracia que existia de vários níveis de executivos, diretores e etc. Isso custa dinheiro, não tem jeito. Então, eu espero realmente para os próximos trimestres realmente uma despesa elevada, mas isso não pode ser uma constante. A gente quer que depois que finalizar todo esse processo, que deve ser por volta de 2008, segundo informações do próprio CEO, programa 2004-2028, podendo ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois o término, mas esse foi o referencial que ele passou. Depois desse prazo, tem que ver essa despesa crescendo um pouquinho menos, bem próximo ou inferior ao IPCA, a nossa inflação oficial. Pontos de atendimento, eles fazem um reforço aqui, mostrando que nós tivemos uma redução de 1.385 postos. Eu, sinceramente, não acho isso muito relevante, porque, no final das contas, as operações do banco moderno, seja ele Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, o que for, hoje é meio digital. Mas a gente sabe que tem que ter uma estrutura física. Eventualmente, isso vai ser acionado. Mas se está reduzindo, ok. Mas isso é um efeito material? Eu, Bruno, infelizmente não consigo falar para vocês se isso impacta ou não, sendo bem franco. Mas eu quero ver realmente que esses pontos de atendimento eles sejam reduzidos, mas não além da conta. Porque, inegavelmente, algumas coisas têm que ser no físico realmente. E lá, bem pequenininho, eles colocaram aqui o tal do IEO. É isso, Índice de Eficiência Operacional Trimestral. Índice de eficiência, vocês já sabem, é a despesa
em relação à receita, de maneira bem grosseira, e quanto menor, melhor. Eles estão com 53%. Pessoal, quer dizer que de cada R$ 100 de receita, eles gastam 53 com despesas. Sabe quanto que está do Banco do Brasil? Pelo menos até o último trimestre? Menos de 30. Sabe quanto que está do Itaú? Menos de 40. Óbvio que um índice de eficiência mais baixo, ele é interessante. Ah, Bruno, mas eles estão se reestruturando. Percebeu que todas as justificativas para algum elemento do balanço que a gente está avaliando sempre está se reorganizando, está se reorganizando? Aí eu te pergunto, há quanto tempo eles estão com essas métricas? Essa que é a minha crítica. Eu fico muito preocupado com o pessoal que só fica olhando o provento. Isso pode ser uma belíssima armadilha. Bradesco, para mim, e isso pode ser um pouquinho polêmico, não tem problema nenhum, não é mais um bancão. Ele pode voltar a se tornar, mas hoje ele não é. Nós temos os bancões, nós temos um banco. 3 bancões e o Banco Bradesco. Mas vamos adiante, destrinchando um pouquinho mais sobre esse índice de eficiência. Esse gráfico aqui é mais para poder te ensinar a fugir de algumas armadilhas de como que as informações podem ser demonstradas para você. Olha que interessante, eu peguei desde 2017 até o finalzinho de 2024, e aqui está o índice de eficiência, então historicamente a gente já vê que os caras não são tão bons assim. Então você vai esperar um índice de eficiência abaixo de 40 no Bradesco? Eu não. Eu particularmente não vou, porque eles nunca conseguiram fazer isso desde 2017 pelo menos. Se porventura conseguirem, vou ficar surpreendido positivamente, mas não é o que a história conta. De todo modo, parece aqui uma oscilação bem suave, né? E de fato é 49 para 45 para 52 e tudo mais. Parece ser bem sutil mesmo. Mas olha, a mesma informação descrita de uma maneira diferente e ainda correta. Aqui já chamou mais atenção. 49, 45 e 52. Bruno, o que você fez de um gráfico para o outro? Eles não são os mesmos. Sim, eles são. E aqui eu queria demonstrar para vocês que a gente consegue falar um monte de verdades de diferentes formas. E você, como investidor, tem que ficar muito atento para você não cair em narrativa. Se eu quisesse, por exemplo, criticar muito o Bradesco, eu colocaria só esse gráfico, falando lados negativos. Ou seja, tem ali um valor muito grande, principalmente desde 2022 até 2024, a piora do índice de eficiência. Se eu quisesse pegar um pouco mais leve, era só mostrar esse índice de eficiência aqui. Você não ia ver toda essa diferença dos índices de eficiência, né? Mas é a mesma coisa. O pulo do gato está aqui, ó. 0, 20, 40, 60. Eu estou usando aqui no eixo Y todas as variáveis desde o 0. Agora, olha nesse daqui. Eu estou pegando como base 44 até 54. Então, óbvio que algumas dessas colunas elas ficarão um pouco mais distorcidas do que outras. Isso aqui foi só uma curiosidade, tá? Porque a gente sabe que o índice de eficiência do Bradesco não é lá aquela Brastemp, mas eu espero que ele realmente caia desses 52, 53%. Pelo amor de Deus, que fique nos seus 45%, eu já estaria como investidor extremamente feliz. Mas isso vai demorar um pouquinho de tempo. Quando a gente avança aqui para o histórico de proventos, e aqui é a grande armadilha, me preocupa muito se você tiver apenas esse olhar aqui. Pô, Bruno, eu sei, o banco está mais ou menos, a cotação está caindo, né? A gente tinha um preço antigo, está achando que vai voltar ao que era antes, etc, etc, mas está pagando muito provento. Cara, e daí que está pagando muito provento? Eles estão te pagando esse dinheiro que eles não podem reinvestir. Imagina você, dono do Bradesco. Você tem R$ 100 e mais de 50 já vai só com despesa. Você vai querer reinvestir num negócio desse jeito? Não faz sentido. Então o que você faz? Olha ali um outro aspecto, a rentabilidade. Está rendendo menos do que o próprio custo de capital. Está rendendo menos do que a Selic. Faz sentido você investir num troço desse? Não faz. Não faz sentido. Então o que você vai fazer? Vou pegar toda aquela montanha de lucro, que é expressivo, são vários e vários bilhões, né? E vou deixar isso com o acionista. Toma, faz o que você quiser, cara. Porque se eu deixar aqui dentro da minha empresa, não está sendo muito interessante.
dá um tempinho, deixa eu reorganizar, deixa eu fazer o meu processo de transformation, e aí sim, provavelmente eles tendem a diminuir o payout. E daí faz sentido você reter o dinheiro para investir no crescimento de uma companhia que é rentável, que é eficiente. Percebeu a grande diferença? Bradesco estava com um payout próximo de 70%, porque não podia ou não deveria investir no próprio negócio. Itaú, do nosso lado, está absurdamente eficiente, está soltando dinheiro por todos os lados, e eles falam, a gente não sabe mais o que fazer. Já estamos investindo bilhões em tecnologias e em outros setores. Já estamos no nosso teto máximo. E ainda assim a gente tem muito dinheiro sobrando no caixa. Vamos distribuir para vocês. Percebeu como que esse dividendo de qualidade ele traz muito mais para a gente, um custo psicológico menor? É isso que eu preciso que vocês prestem atenção. Não vai nessa onda de ficar fazendo tabela apenas olhando dividend yield. Entenda do seu negócio, por favor. Tá bom? Pegando aqui o guidance e já finalizando a nossa análise aqui. Análise não, né? Mas a nossa discussão. Carteira de crédito expandida estava ali de 7 a 11, eles conseguiram 11, perfeito. Margem financeira total 3 a 7, caiu, péssimo, mas foi bem pontual. PDD, provisão de devedor duvidoso, até 39, fecharam em 20 e 29,7, perfeito. Receita de prestação de serviço, crescimento de 2 a 6, cresceram 7,6, perfeito. Despesas operacionais de 5 a 9 foi 9,3. Ruim, mas muito próximo, né? Sejamos sinceros. E aqui a parte do braço segurador, um crescimento até 8%, conseguiram 7,5%, maravilhoso. Conseguiram cumprir tudo aquilo que eles tinham prometido? Não. Penalizou, perdeu o fundamento, é o fim dos tempos? Claro que não. Eles estão realmente ali voltando para os trilhos. Beleza. Vamos ver como é que vai ser 2025. Quando a gente olha aqui, comparando os guidances, obviamente, de 24 e 25, eles estão com uma expectativa menor em relação à carteira de crédito. Então, provavelmente vai crescer menos, mas não tem problema. A margem financeira líquida, que não é muito comum que a gente veja em alguns guidances, mas eles explicam o que significa, então tá tudo certo. Eles estão otimistas. As receitas de prestação de serviço também tendem a ser maior. E eles continuam acreditando num bom resultado da seguradora. Eu também iria acreditar nisso, até porque a gente sabe que seguradora lucra muito com uma Selic elevada ou com uma Selic baixa. É um negócio muito resiliente no nosso país. Então, tá tudo certo. E as despesas operacionais, eles deixaram rigorosamente no mesmo patamar. Eu acho que vai ficar ali muito próximo de 9%, até um pouquinho acima, pelo mesmo motivo que aconteceu neste ano de 2024 que a gente estava discutindo. No mais, pessoal, eu gostaria muito que vocês realmente entendessem que esses números, eles não são os melhores que a gente poderia enxergar em relação ao Bradesco. Mas eles estão numa retomada gradativa, lenta, bem mansa mesmo. Mas preste atenção, se você não teve tempo, eu te convido a assistir somente a parte de perguntas e respostas da teleconferência. Tá lá no YouTube do Bradesco, tá no site de RI também, mas preste atenção à forma como os executivos conversam entre si. Preste atenção também na ênfase que os analistas eles fazem em relação às premissas para 2025 e o entendimento sobre o que é preocupante ou não e a forma como os executivos, principalmente o Noronha, ele te responde. Eu, Bruno, não sou investidor de Bradesco, mas como analista eu fiquei um pouco preocupado, um pouco com o pé atrás. Boa parte do áudio que eu passei para o pessoal do Clube do VDA abordou esses aspectos que não estão nas apresentações, não estão nas planilhas. Porque no final das contas, empresas são feitas de pessoas. No momento que você investe, que você compra uma ação, em última instância, você está confiando em cada um deles, principalmente nos executivos. Então conheça, acompanhe, veja se você sente segurança para deixar o seu dinheiro lá. No mais, eu espero que todos vocês tenham muita paciência, porque o Bradesco vai ter um processo ainda de recuperação, mas eu acho, e aí é achismo da minha cabeça mesmo, não quero convencer ninguém, não tem nenhum argumento factível nesse momento, mas eu acho que realmente o Bradesco ele se descolou em relação aos outros três bancões. E é por isso que eu chamo hoje o Bradesco de apenas um banco. Até o próximo vídeo.